Fala lenda, eu me chamo Zé Boni e você está no Geopolítica Vera. Hoje falaremos sobre os protestos nos Estados Unidos em 2020. Bem, galera, esses protestos no dia 7 de junho estão comemorando 12 dias consecutivos de população às ruas reivindicando, cobrando, na verdade, uma resposta do governo por conta do assassinato de George Floyd. George Floyd, um estadunidense negro de 46 anos, vai ser assassinado no dia 26 de maio de 2020 na cidade de Minneapolis, que fica no estado de Minnesota, o estado bem ao norte dos Estados Unidos. Bem, basicamente, George Floyd estaria ali supostamente passando uma nota falsa de $20. Um policial estadunidense branco vai levá-lo, ele já detido, algemado com as mãos para trás, vai ser deitado no solo e o policial estadunidense vai colocar os joelhos sobre o seu pescoço. Bem, essa cena lamentável vai ser filmada e depois de cerca de 8 minutos e 40 segundos, o George Floyd vai a óbito, Minutos depois chega uma ambulância, mas nitidamente o seu corpo já foi levado sem vida. É muito interessante você pensar, galera, que a partir daí, a partir da divulgação dessas imagens, nós vamos ter uma grande mobilização da população estadunidense, que apesar de estarmos, sobre a lógica da pandemia, do coronavírus, a população vai às ruas, vai aderir a esse movimento para reivindicar uma resposta por mais um ato brutal da polícia estadunidense sobre um negro americano. A gente sabe que, infelizmente, o caso do George Floyd não é um caso isolado. Ao longo da história, nós vamos ter inúmeros casos de assassinato de negros estadunidenses por policiais brancos ou até mesmo policiais negros. Então a gente sabe que a história americana, ao longo do século XXI, só para a gente ter um recorte temporal mais fácil para lidarmos, ela vai ter uma série de assassinatos. A gente queria que, em primeiro lugar, solidarizar por essas mortes, mas resgatar o caso de 2012, quando você teve o assassinato do jovem Trayvon Martin. O Trayvon Martin, um jovem de 17 anos, estava num condomínio, quando ele também foi alvejado pelo segurança com um tiro que o levou a óbito. O que foi mais traumatizante na morte do Trayvon Martin? Em primeiro lugar, estamos falando da Flórida, cidade de Sanford, então uma mídia muito presente. Além disso, um jovem de 17 anos e que, na verdade, o segurança acusou dele ter agredido ele por trás, algo que realmente nunca ficou tão esclarecido assim. Enfim, a morte do Trayvon Martin vai acarretar no surgimento de um movimento que está sendo resgatado agora em 2020, que é o movimento Black Lives Matter, tá? Numa tradução, vidas negras importam. Esse movimento está sendo, na verdade, a grande marca, tá, dos protestos de 2020. Desde então, galera, nós tivemos vários outros casos de assassinatos bem sérios, assim. Nós tivemos o caso da Breonna, o caso do Michael Brown, Michael Brown, um jovem também de 18 anos, foi alvejado por 6 tiros, supostamente por ter roubado um maço de cigarro. Então, assim, há alguns crimes bárbaros que não haviam uma legitimidade para serem acontecido. Ou seja, a polícia normalmente ela vai realizar disparos contra alguém numa lógica da pessoa estar pondo alguma vida em risco, está portando arma, ou até mesmo pelo que a gente chama de autodefesa. Ou seja, vem um tiro na minha direção, o policial iria reagir a esse tiro. Nenhum desses casos, nós temos vários aí, havia uma explicação clara para isso. Aqui no Fala Lenda nós vamos resgatar que historicamente, a história americana do século XX, ela é muito marcada, ela vai ser marcada ali por volta dos anos 60, ou seja, a partir de 1960, por vários protestos,
protestos pacíficos, né, onde você tem a grande presença do Martin Luther King, Martin Luther King Jr., um pastor que vai liderar marchas extremamente calmas, principalmente por conta da sua inspiração no líder indiano Mahatma Gandhi. Esses manifestos eles vão ganhando corpo na década de 60. Em 1968, você tem o grande ato, né, de dois atletas negros estadunidenses que, após vencerem a corrida de 200 metros rasos, vão fazer um ato para denunciar mundialmente o que estava acontecendo ainda em solo americano. Estamos falando dos Jogos Olímpicos de 1968, sediados na cidade do México, tá? Os atletas que eu tô falando é o Tommy Smith e o John Carlos. Eles vencem a corrida e no pódio, durante, né, a execução do hino nacional, eles vão, enfim, ficar olhando para baixo, punho cerrado, braço direito erguido. Eles estavam com uma luva negra, né, uma luva preta nas mãos, e eles vão fazer esse ato, que também é um ato que tem sido visto nos protestos de 2020. Esses atos representam o quê? Esses atos eles são, na verdade, uma grande inspiração do partido político Panteras Negras, né, que estava em forte atuação nos Estados Unidos durante esse período. Desde então, galera, esse é um ato que vai ser repetido várias vezes. Em 2016, um atleta, né, um quarterback, que é na verdade a posição mais importante dentro do futebol americano, atleta esse da NFL, que é a principal liga de futebol americano nos Estados Unidos, vai, na hora da execução do hino, também vai se ajoelhar, né, e vai fazer esse mesmo ato. Esse jogador ele se chama Colin Kaepernick, que é na verdade também uma grande inspiração. O Colin ele vai ser banido da NFL, né, apesar de ser um grande jogador, né, tinha ali um futuro promissor. Enfim, ele tinha pouco tempo na NFL, se eu não me engano, 2 anos que ele havia sido draftado, mas apesar dessa expectativa toda que existia sobre a carreira dele, ele vai ser banido porque outros clubes não vão querer aceitá-lo. Bem, essa inspiração ela é importante porque o Colin ele tem participado desses protestos, tem ajudado financeiramente e ele se tornou um grande ativista sobre os atos dos policiais, né, realizados sobre negros estadunidenses. Bem, o que chamou muita atenção, né, diferentemente do caso do Trayvon Martin em 2012, onde o presidente era o Barack Obama, que obviamente se solidarizou, né, pela morte do jovem e colocou o FBI trabalhando para realizar investigações sobre o caso. Diferentemente do Barack Obama, a gestão de 2020 está sobre o presidente Donald Trump. O Donald Trump ele não só reage muito mal sobre as manifestações, como, de certa forma, ele vai utilizar esse momento como uma lógica política. Vamos lembrar, galera, que em 2020 nós estamos em ano de eleição em território estadunidense, né? Eleições presidenciais, e parece que o Donald Trump ele tentou, de certa forma, usar todo esse movimento para realizar algumas manobras políticas. Em primeiro lugar, ele vai fazer uma postagem dizendo que esses movimentos, esses protestos, nada mais eram do que um movimento dos antifas, ou antifá. O que é isso? Esse movimento antifá, ou antifa, ele vem de antifascismo. Então, ele vai dizer que eram movimento dos antifas, e ele vai dizer que ele vai designar esses movimentos como terrorismo caseiro. É uma declaração extremamente frouxa, por quê? Porque não existe esse conceito de terrorismo caseiro sobre a legislação estadunidense. Principalmente você afirmar que esses protestos se tratavam de terrorismo, algo realmente muito duro e que gera um grande mal-estar, né, internamente. Antes de falarmos disso, a gente precisa diferenciar alguns conceitos. Em primeiro lugar, galera, falarmos do fascismo, né? Se existe um movimento antifascismo, nós temos que entender o que representa o termo fascismo. Por quê, Zé? Porque alguns grupos, alguns líderes desses grupos de oposição vêm falando que o Donald Trump representa um governo fascista. Como assim? A gente sabe que nos últimos anos tem crescido muito
movimentos que têm sido aí identificado com inspiração no fascismo, onde a gente nota, né, um discurso de grande valorização, enobrecimento do líder, isso é uma característica fascista, um grande discurso de uma corrupção endêmica que precisa ser combatida urgentemente. Vai alegar também, né, que deveríamos fazer isso para combatermos fortemente as crises econômicas. Vai falar também que estaríamos passando por um forte processo de declínio dos valores da sociedade civil. Algo basicamente dentro desses princípios. E combatendo diretamente a ideia do status quo, né? Que é uma ideia de quebrar como as coisas estão acontecendo. Bem, isso são as características do fascismo. O fascismo ele foi muito visto, galera, por Benito Mussolini na Itália, tá? Ali nos anos 20, anos 30, a gente lembra que isso vai levar até a Segunda Guerra Mundial. Então o nascimento, né, do racismo ele é basicamente decorrente desse período. Na Alemanha, onde você vai ter, né, essa inspiração no fascismo para o nascimento do nazismo, que ficou muito conhecido na figura de Hitler, vai gerar movimentos antifascistas. Movimentos antifascistas vão usar, né, uma bandeira, a sua bandeira ela é composta por duas bandeiras, uma bandeira preta maior, que remete à inspiração no anarquismo, e abaixo dela uma bandeira menor, vermelha, para mostrar a inspiração no socialismo ou no comunismo. Bem, esses movimentos antifascistas, então, claramente estavam combatendo os movimentos fascistas, né, da primeira metade do século XX. Então, basicamente, para você entender, a morte, o assassinato, né, do George Floyd vai desencadear uma reação mal vista do Donald Trump, que já era esperado por várias outras declarações que ele já havia feito. Ele vai ser acusado de fascista, de fascismo, e aí você vai ter, né, esses protestos ganhando um novo corpo, nitidamente de oposição ao presidente estadunidense. É muito interessante pensarmos que esse movimento ele tem sido predominantemente feito por jovens e mostra a grande queda da popularidade do presidente Donald Trump. Ele tentou fazer algumas manobras, foi à frente de uma igreja em um dia durante uma passeata com uma Bíblia na mão, né? Tentou fazer outros movimentos, disse que os prefeitos e governadores deveriam atuar, né, usando a força policial, disse que os governos e prefeitos, os governadores e prefeitos que não realizassem isso, ele iria colocar a Guarda Nacional para realizar esses combates. Isso, obviamente, gerou um grande mal-estar, né, em toda a população estadunidense, o que enfraqueceu ainda mais o seu governo e a sua figura. Bem, como eu falei, esse movimento ele está sendo feito basicamente, predominantemente por jovens, não são jovens negros, a gente nota nitidamente nas imagens que são jovens negros, mas um grande número de jovens brancos. E aí, algumas redes, né, como Instagram, como Google, realizaram na última terça-feira, dia 5, eu acho, dia 5 de junho, uma lógica de 1 minuto de silêncio, onde não haveria publicações, né? Esse movimento ficou conhecido como Blackout Tuesday. Basicamente, eles não iriam fazer nenhuma postagem, e aí todo mundo vai fazer postagem com tela preta, com uma tela preta, né? Uma foto preta como uma forma de adesão a esses movimentos. Bem, isso não vai ser visto pelos os negros, né? A população negra não vai ver isso com bons olhos, porque eles vão alegar que isso tirou o rosto das manifestações, né? Isso foi uma forma de neutralizar as lideranças negras e principalmente fazer uma homenagem aos negros assassinados. Bem, esse movimento ele ocorre meio que de forma isolada, mas de forma eficiente. Nós temos movimentos espalhados pelo mundo todo. Na Europa você vai ter várias cidades que vão às ruas, você tem cidades como Lisboa, cidades como Berlim, em Paris, Londres, o mundo todo
né, se solidarizando pelos movimentos estadunidenses em um período de reabertura das economias europeias. Alguns países vão ter manifestações acontecendo por rede social, né? Enfim, a galera vai ali realizar as postagens fazendo o mesmo gesto dos atletas, né, em 1968. Então, realmente, a gente nota, né, que a sociedade estadunidense ela não deu certo, isso fica muito claro. Eles estão tentando aí reivindicar direitos civis negros efetivos, terem um posicionamento mais efetivo do governo estadunidense. Gente, é isso aí, esse é o nosso panorama. Esperamos ter ajudado vocês, tá? E vou pedir aqui para que você que assistiu até aqui compartilhe esse vídeo, passe a seguir a gente e enfim, acionar o sininho para você receber todos os nossos vídeos. Um grande beijo e fiquem bem.